Olá, queridos irmãos, Namastê, paz e bem. Eu sou o professor Alexandre Campelo, apresentador da Rede Yoga Book. A Rede Yoga Book está no ar desde 2012 e desde o início o propósito do nosso canal é promover o yoga em seu diálogo interreligioso com as diferentes tradições religiosas. Para quem não sabe, o yoga é, na verdade, um darshana, uma escola de sabedoria do hinduísmo. E o hinduísmo é a religião mais antiga, a religião máter, a religião de onde surgem todas as diferentes tradições religiosas. O yoga em si não é uma prática religiosa, não há hatha yoga, mas existem formas de yoga, como Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Kriya Yoga, que são sim ligadas ao despertar do ser humano, à percepção do Deus dentro, Deus em nós. A própria palavra, a própria etimologia da palavra yoga vem do sânscrito yud, que significa união ou junção, união do pequeno eu com o Atma, Deus em nós, lembrando aquilo que Jesus, o grande yogi da Palestina, ensinou. Quando os fariseus perguntaram a ele: Rabi, quando virá o reino? Jesus foi claro: o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25. Em algumas versões da Bíblia, lemos entre vós, mas na nota de rodapé da versão King James está claro que a interpretação, a hermenêutica, a exegese correta é dentro de vós. Isso é yoga. Yoga é um dos darshanas do hinduísmo, como o Vedanta existem 6 escolas, 6 darshanas do hinduísmo. Então o propósito da Rede Yoga Book sempre foi pregar, trazer esse diálogo entre yoga, cristianismo, budismo e outras tradições religiosas. Mas a partir do momento em que também começamos a falar de política, seguindo o exemplo de Mahatma Gandhiji, o maior político do século XX, não fosse o amor, o patriotismo de Gandhi por sua terra natal, a Índia, provavelmente a Índia ainda hoje seria colônia da Inglaterra. Foi o amor de Gandhi que libertou a Índia da colonização inglesa. Esse patriotismo saudável que não é xenofóbico, mas é o amor, porque, em primeiro lugar, antes de amarmos o mundo, precisamos amar a nossa família, expandindo esse amor aos vizinhos, à sua cidade, à sua pátria, reverenciando a sua pátria, amando a sua pátria, e então espalhando esse amor ao restante da humanidade. Esse é o verdadeiro patriotismo. Como o próprio Paramahansa Yogananda dizia: eu sou um cidadão dos Estados Unidos do universo. Mas em primeiro lugar ele ensinava o patriotismo, como Gandhi ensinou o patriotismo, o amor à sua terra, à sua pátria. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, a Rede Yoga Book foi novamente monetizada. O YouTube resolveu nos monetizar, estávamos desmonetizados. E com isso, os nossos vídeos, os novos vídeos estavam caindo, as visualizações despencando, uma queda livre, despencando cada vez mais. Nossos vídeos antigos nós temos ali 2.000 visualizações, 2.000 até mais que isso. E a partir do momento que começamos a falar de política, fomos caindo, ou seja, é a política do YouTube de não mostrar, de não divulgar vídeos relacionados à política que se assume conservadora, que se assume de direita. Os direitistas, os conservadores estão sendo sim censurados pelo YouTube. E o mais interessante, os nossos vídeos voltaram a ser monetizados com exceções. Vídeos que aqui da nossa rede, da Rede Yoga Book, em que eu, Alexandre Campelo, falo a respeito do aborto de forma contrária ao aborto, pró-vida, porque as religiões são pró-vida. Esses vídeos em que falamos a respeito da pró-vida, contrários ao aborto,
não são monetizados pelo YouTube, não foram monetizados pelo YouTube. Ou seja, eles não querem que esses vídeos tenham longo alcance, nem sobre o aborto, nem sobre ideologia de gênero e outros vídeos mais relacionados à política, quando falamos a verdade a respeito do mal que representa o socialismo, a ideologia de gênero, o marxismo, que desde o início do século XX o marxismo vem destruindo nações, colocando irmãos contra irmãos, injetando mentiras, promovendo verdadeira lavagem cerebral em multidões. O livro negro do comunismo, escrito por ex-comunistas, afirma que somente no século XX mais de 100 milhões de pessoas foram mortas. Autêntico genocídio promovido pelos socialistas, pelos marxistas, na antiga União Soviética, Laos, Camboja, Vietnã, Coreia do Norte, Alemanha Oriental, China, Tibete, Etiópia e várias outras nações africanas, Polônia, aqui mesmo na América Latina, Cuba. Quantos milhares de cubanos não morreram tentando fugir do sistema castrista, dos castros? Agora a Venezuela, milhões estão morrendo de fome ou fugindo da Venezuela a pé para esmolar em outros países, em outras nações. Eu fiz amizade com venezuelanos quando estive na Colômbia. São pessoas maravilhosas, pessoas que tinham tudo, inclusive motoristas de Uber na Colômbia afirmam que no início os venezuelanos iam para a Colômbia, para Cartagena, porque eram ricos, iam deixar dinheiro para o turismo, gastar, levar dinheiro para a Colômbia, para o turismo. Hoje, venezuelanos chegam a pé, adultos, crianças, para esmolar, vender pirulitos nos semáforos, nos sinais, ou simplesmente pedir esmolas nas ruas, passando fome. Eu falo isso porque fiz amizade com muitos deles e temos um vídeo aqui na Rede Yoga Book falando sobre esse assunto. O propósito deste vídeo atual é falar que nós não vamos desistir da Rede Yoga Book. Existem vídeos novos que estão subindo, continuam subindo, mas as visualizações estavam caindo, porque os nossos inscritos não estavam recebendo a notificação do YouTube. Pelo fato dos vídeos não serem monetizados, o YouTube não tem interesse em divulgar os nossos vídeos. Ou seja, é uma tática feita pelo próprio YouTube para tentar impedir o crescimento do canal. E nós não temos medo de falar a verdade. Ainda que nos desmonetizem novamente, continuaremos falando, continuaremos subindo vídeos. Nós continuaremos falando a verdade, porque quando a verdade é amordaçada, quando o bem é amordaçado por essa ideia do politicamente correto, o mal prevalece. Lançar ódio contra o atual presidente, que está fazendo, na verdade, de tudo para libertar o Brasil do comunismo, afirmando que ele é homofóbico, racista, fascista, nazista. Meus queridos irmãos, isso é falta, me perdoem, mas isso é falta de estudo. Nenhum brasileiro e nenhum norte-americano pode ser chamado de nazista ou fascista, porque durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler, o pai do nazismo, e Mussolini, o pai do fascismo, foram derrotados por quem? Pelos Estados Unidos da América e pelos aliados. A Força Expedicionária Brasileira, o Exército Brasileiro, no final da Segunda Guerra Mundial, entrou como um dos aliados aos norte-americanos para derrotar Hitler, para derrotar Mussolini, o nazismo e o fascismo. Então, quando um brasileiro ou mesmo um norte-americano é chamado de nazista ou fascista, essa pessoa, na verdade, desconhece história. Hoje, inclusive, o presidente Bolsonaro é aliado, o Brasil é aliado de Israel. Os nazistas matavam judeus. Israel
é um país hoje que é composto por judeus. Se o presidente atual é aliado dos judeus, como ele pode ser chamado de nazista ou de fascista ou qualquer um de nós? Isso é falta, na verdade, de estudo a respeito do que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Quando chamam também o atual presidente de homofóbico, contrário às mulheres, aos homossexuais ou de racista, esquecem que ele só se tornou presidente porque mulheres, homossexuais, negros votaram nele. Mulheres, homossexuais, negros, pessoas, seres humanos inteligentes. Se somente os brancos, como é o caso do Alexandre Campelo, hétero e branco, tivessem votado em Bolsonaro, ele jamais se tornaria presidente. Ele só é o presidente do Brasil hoje porque mulheres, negros e homossexuais votaram nele. E essas mulheres, os negros e homossexuais são pessoas inteligentes. Graças a Deus, constituem a maioria da população brasileira, porque foram eles, mulheres, negros e homossexuais, que colocaram Bolsonaro como presidente do Brasil. Se fossem apenas brancos, héteros, ele não chegaria ao poder jamais, porque os brancos héteros são uma minoria. Ele está lá graças às mulheres, graças aos negros, graças aos homossexuais, que constituem uma maioria. As mulheres são maioria, não só no Brasil, mas em toda parte. Então é graças a eles que o presidente atual está lá. Ficou claro para nós o motivo pelo qual o YouTube estava desmonetizando a Rede Yoga Book. Não foi porque a Rede Yoga Book violou qualquer uma das regras do YouTube, não. Na verdade, a Rede Yoga Book foi desmonetizada e censurada pelo YouTube. Nossos vídeos começaram a despencar nas visualizações porque começamos a falar a verdade sobre ideologia de gênero. Sobre o aborto, contrários ao aborto, a favor da vida. A partir deste momento é que a Rede Yoga Book começou a ser desmonetizada e os nossos vídeos começaram a despencar numa perseguição do YouTube contra o nosso canal. Isso fica claro agora, porque os vídeos que não estão relacionados à política, que não estão relacionados à questão do aborto e da ideologia de gênero, eles estão sendo monetizados novamente. O YouTube voltou a monetizar nossos vídeos, com exceção desses vídeos ligados ao aborto, à ideologia de gênero, ao socialismo. Ou seja, é uma mordaça, é uma espécie de ditadura que estamos sofrendo mundial, não é apenas a nível Brasil, porque o YouTube não é uma empresa brasileira, assim como também o Facebook e o Instagram não são empresas brasileiras. Então é uma ditadura mundial, uma mordaça que estão querendo colocar em nossas bocas para que a Agenda ONU 2030 seja implantada, do marxismo, do socialismo em todo o mundo. Mas a história já nos mostrou que o socialismo na prática não é o que eles ensinam, o que eles pregam. A igualdade, na verdade, na prática, não é a igualdade para o bem das pessoas, e sim para a miséria. Holodomores, a morte pela fome, como ocorreu na Ucrânia de 1932 a 1933, em que 7 milhões de ucranianos morreram de fome. E em todas as demais nações que adotaram o socialismo, os gulags, campos de trabalho forçado, como existia aqui em Cuba. Quantos milhares de cubanos não morreram tentando fugir para Miami, fugir do socialismo, como os alemães orientais que também morriam tentando fugir para o lado da Alemanha Oriental, para fugir para o lado ocidental, para a Alemanha Ocidental, o famoso muro de Berlim que separava a Alemanha comunista da Alemanha capitalista. Os comunistas querendo fugir para o lado capitalista. Por quê? Porque o comunismo, o marxismo, o socialismo não é algo positivo, não é bom. Karl Marx, o pai do socialismo, foi um satanista declarado.
alguém que no início de sua vida foi religioso, se revoltou contra Deus e jurou vingança contra Deus e contra a humanidade, como lemos em sua obra inacabada, Oulanen. Então o marxismo, na verdade, o socialismo ou o comunismo é algo satânico, não é ateu. Marx não foi um ateu, foi na verdade um satanista declarado. Contava histórias terríveis para suas filhas, para que elas fossem dormir, e as 2 filhas de Marx morreram, se suicidaram. Então o socialismo, em parte alguma no mundo, foi algo positivo para as nações, muito pelo contrário, e nós não nos silenciaremos. Ainda que a Rede Yoga Book seja desmonetizada novamente por estarmos falando a verdade, continuaremos falando a verdade. Continuaremos falando a verdade. Precisamos da ajuda de vocês que estão inscritos e que acreditam neste trabalho, que curtam os nossos vídeos, acione o sininho para que não percam os novos vídeos que estão subindo. Compartilhem o máximo que puderem, compartilhem, curtam, comentem os nossos vídeos. Somente assim poderemos continuar este trabalho, levando luz, o amor de Deus dentro de nós, fora de nós, em toda parte. Somente dessa forma a Rede Yoga Book poderá continuar existindo. Um abraço fraterno, namastê, paz e bem. Quando aprendermos a amar incondicionalmente, teremos evoluído o suficiente como humanidade para adentrarmos uma era de ouro, cuja máxima será fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem a mim mesmo. Os políticos não mais nos colocarão uns contra os outros, mas promoverão a unidade, a união entre todos. Governarão não mais para si mesmos, mas para Deus e para o ser humano, unindo brancos, negros, homens, mulheres, crianças, porque enquanto o ódio divide e gera a guerra, o amor une e gera a abundância material, moral e espiritual. Assim como vemos a vela deste barco no mar, na Praia Branca em Cartagena, representando a unidade no azul do céu e do mar, Deus representa essa mesma unidade, o aconchego do coração, a doçura, a carícia, a alegria da alma, a plenitude. Abraham Lincoln, um dos maiores estadistas da história, escreveu: "A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Dessa forma, é possível ajudar aqueles que se encontram em situações caóticas a galgar degraus mais elevados." E ele também dizia: "Ninguém fortalecerá os fracos, os mais humildes, enfraquecendo os fortes. Não ajudarás os assalariados se arruinares a aqueles que os pagam, e não estimularás a fraternidade se alimentares o ódio. Portanto, nenhuma forma de governo que promova a divisão entre irmãos pode ser boa. Somente aqueles que unem são dignos de reverência e aplauso. E a união, a verdadeira união, não ocorrerá por meio de imposições e incitações ao ódio, mas pelo amor e respeito uns aos outros. Em vez de ensinarmos ideologias revolucionárias nas escolas e universidades, deveríamos ensinar o amor, a empatia." Questionado certa vez se acreditava no comunismo como forma de promoção da igualdade, Paramahansa Yogananda respondeu: "Eu acredito na fraternidade, pois nenhuma ideologia sem Deus trará paz à Terra.
Nós, brasileiros, somos o povo mais pacífico, caloroso e feliz do mundo. Somos brancos, negros, morenos, de todas as cores, de todas as raças e etnias, mas somos todos irmãos.